Glória a Deus, Santo Pai. Amém, amém, boa noite. Já estamos chegando aqui para começar esta live desta noite, quinta-feira abençoada por Deus. Glorificar o nome do Senhor por sua bondade, por seu amor, por sua graça misericordiosa. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Deus maravilhoso, poderoso Deus. Glória a Jesus. Santo Pai, nós te adoramos. Graças te damos por cada família, por cada pessoa que estará compartilhando conosco nesta noite a sua palavra, compartilhando através dos comentários. Estamos aguardando você, amado, você, amigo, irmão. Estamos aqui aguardando a sua presença. O objetivo deste trabalho é levar até você a palavra de Deus, compartilhar a palavra e do amor de Deus para com a sua família. Estamos, portanto, iniciando mais um momento com a palavra. Esta noite nós teremos um tema muito importante, muito bonito, que vai falar ao seu coração com certeza. O tema é aprendendo com Deus no deserto. Então nós vamos hoje transcorrer, meditar, em várias passagens bíblicas para ver este assunto, assim, que ele é tão importante, tão maravilhoso para nós, filhos de Deus. Bem, glória a Jesus, A Cícia já apareceu por aqui, tem mais alguém já assistindo. Então é importante, Damos graça a Deus por sua vida. Glória a Jesus. Louvado seja o seu nome. Amém? Vamos estar meditando hoje na palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde com sua maravilhosa luz, com a sua sabedoria, trazendo sobre nós a unção, a revelação do Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Jesus, Então nós vamos, os irmãos que queiram acompanhar em suas Bíblias, nós vamos meditar hoje Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 4, Vai ser apenas uma referência para o estudo que nós vamos fazer esta noite. Amém? Então nós estamos iniciando neste momento, já a leitura da palavra, que diz, Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 a 4, diz no versículo 1: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos ou não. Se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4: Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Que palavra linda, irmãos. Esse texto fala, da
da passagem do povo, né? Quando Deus os tirou do Egito para os conduzir até a terra de Canaã. Deus fala aqui sobre o propósito que ele tinha, né, de levar o seu povo até aquele lugar, né? E é interessante no versículo 2 que nós lemos, diz: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. A Valci, boa noite, minha cunhada. Hoje você apareceu por aqui, né? Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, irmãos, a história do Êxodo, né, é uma história muito conhecida, né, que muitas pessoas, né, comentam, né, detalham, falam, né, compartilham, porque realmente é uma história muito bonita, né, que Deus, né, intercedeu e resgatou o seu povo que estava escravo no Egito por mais de 400 anos. Boa noite, pastora Selma. Graça e paz. Então, durante 400 anos, ou mais um pouquinho, o povo de Israel ficou cativo no Egito, trabalhando sob um regime de escravidão muito exigente. E depois de 400 anos que eles estavam lá, eles clamaram ao Senhor. Eles abriram os seus lábios, se prostraram diante de Deus e clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz deles. Então nós, quando meditamos nisso, né, nós entendemos, né, o quanto Deus amava e ama o povo de Israel. O quanto Deus ama aqueles escolhidos, aquele que Ele o escolheu para ser o seu povo, né? Hoje nós somos o povo de Deus, o povo do Senhor. Então, depois de 400 anos que aquele povo estava no Egito, sendo escravizados, então Deus, né, resolveu retirar aquele povo, libertar aquele povo com mão forte, com braço estendido, com o poder imensurável da sua palavra. E começou um fato interessante, irmão. Certo dia, Moisés, que foi o libertador escolhido pelo Senhor, estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. Então, está em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Então, Moisés, Deus o escolheu, né, para libertar o seu povo, porque Moisés tinha um trâmite, né, muito bom junto a Faraó. Então, Deus o escolheu e escolheu também a sua família, Arão como sacerdote. E certo dia, então, Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro no Monte Horebe, né, no deserto, e de repente Moisés começou a ver a sarça que ardia, mas não se consumia. Boa noite, minha sobrinha Ilka Carvalho, lá na terra da rainha. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe o André. Estamos aqui consternados, né, pela perda da irmã dele, mas que Deus possa abençoá-lo e fortalecer ele, o João, toda a família, tá? Deus te abençoe. Então, o que aconteceu, irmão? Moisés estava ali, né, cuidando das ovelhas do seu sogro, e de repente ele viu aquela sarça, que era uma pequena árvore, né, que queimava, né, que ardia no fogo, mas entretanto não era consumida pelo fogo. Então ele se aproximou para ver o que era aquilo, né? Porque Moisés era uma pessoa letrada, né, formada nos melhores colégios do Egito naquela época, né?
Então ele era um cientista naquela época, para dizer um filósofo, né? Conhecedor da ciência, mas aquele fato que ele estava vendo, a ciência não explicava como que aquela árvore, aquele arbusto ardia em fogo e não se consumia. Então ele se aproximou para ver o que se tratava. E Deus bradou dos altos céus e disse: Moisés, não se aproxime, porque o lugar que está é terra santa. Boa noite, meu irmão André Carvalho, também lá em Londres. Deus te abençoe, tá? Deus te fortaleça, Deus te guarde nesse dia, tá bom? Tá? Deus abençoe. Então o que acontece, irmãos? Então Moisés foi naquela oportunidade, Deus falou para Moisés, né, que ele ia resgatar o povo de Deus do Egito. E Moisés disse: mas como, Senhor? Como, Senhor? Eu sou, né, pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus falou para ele: quem fez a boca do homem? Né? Quem fez? E é interessante aí que Moisés falou para Deus. Eu gosto muito desta frase, né, deste versículo da Bíblia que diz: Moisés falou: Senhor, e quando perguntar sobre ti, o que eu vou falar? O que Deus disse, amados? Deus disse: diga a eles que eu sou o que sou. Então, para Deus não precisa explicações, amado. Para Deus não precisa adjetivos. Deus é o que Ele é. Chova ou faça sol, Deus é o que Ele é. Então Ele disse para Moisés: quando perguntar sobre mim, diga que eu sou o que sou. Que palavra linda, irmão. Deus é o que Ele é, né? Por mais que o homem discuta, por mais que o homem tente encontrar tantas e tantas coisas para criticar ou para duvidar da existência de Deus, ele não consegue, porque Deus continua sendo Deus, né? Tem uma música, né, do conjunto Pretos e Branco, Branco e Preto, uma coisa assim, né, irmãos? Que diz que ninguém explica Deus. E realmente Deus é inexplicável, né, a sabedoria do homem. Mas voltando ao nosso tema do deserto, então o que aconteceu? Moisés estava no deserto cuidando da ovelhinha do seu sogro Jetro. Deus apareceu para ele e disse: Moisés, agora tu vai até Faraó e tira o meu povo que está no Egito. Traz ele para a terra que eu prometi aos seus pais, na promessa. Então Moisés, obediente como sempre, então foi para retirar o povo de Deus do Egito, né? Então o que aconteceu, amados? Moisés foi e encontrou com Arão, seu irmão, e não vou entrar nos detalhes que os irmãos sabem das pragas, tudo que aconteceu, da ação de Deus junto a Faraó, mas foram várias ações de Deus até que um dia Deus o aceitou. Deus fez com que Faraó, né, aceitasse, sem aceitar mesmo, na marra, né, como se diz, com o braço forte de Deus, né, que libertasse o povo, porque Moisés pedia: liberta o povo para que ofereça sacrifício a Deus no deserto. Então vocês estão vendo que deserto é um lugar que está muito ligado a essa história do Êxodo. Está muito ligado à história do povo de Israel. E está muito ligado aos homens de Deus. Está muito ligado às nossas vidas. Deserto. Por quê, irmão? Voltando um pouquinho para o fato geográfico, né? Deserto é um lugar árido, né? Deserto é um lugar que chove pouco ou nada, né? Deserto é um lugar de dificuldades. Deserto é um lugar de serpente e escorpiões. Deserto é um lugar de sequidão. Vocês vão começando a pensar o que isso vai fazer com que vocês lembrem disso. Deserto é um lugar de calores escaldantes, mas também o deserto é um lugar de frio extremo. Então o deserto é lugar de dificuldade, em que ele submete o ser humano à prova de sobrevivência, né? Então nós verificamos na história do povo de Deus, né, que não só Moisés tirou o povo de Deus do Egito para a terra de Canaã pelo deserto, mas os homens de Deus
Muitos deles, como Abraão e Isaac, também passaram pelo deserto. Tiveram a sua experiência do deserto. Quando Abraão vinha da terra de Harã, ele chegou em Siquém e foi para o Egito. De Siquém para o Egito tem que atravessar o deserto de Parã. Então ele teve a sua experiência no deserto. Davi, né, buscou refúgio muitas vezes, né, quando ele era perseguido por Saul, ele buscou o refúgio no deserto, né? Um exemplo disso está em 1 Samuel capítulo 23, versículo 14 e 15, que diz: Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vocês estão vendo, irmãos? Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu onde, irmão? No deserto. Então vocês veem que o deserto fez parte, né, da história, né, de todos aqueles homens, né, muitos homens, né, do Senhor Deus de Israel. Elias, né, o grande profeta Elias, teve a sua experiência também no deserto, assim como Moisés, né, assim como Davi, né. Elias, quando estava fugindo da rainha Jezabel, né? 1 Reis capítulo 19, versículo 4 a 6, né? Oh, quem está chegando aqui, irmã Rosa Luz, que saudade da senhora, minha irmã, né? Quantos cultos maravilhosos nós fizemos no Aroeira, no Gabão, né? Então, meu boa noite, a paz do Senhor para você, para a senhora, irmã Rosa. Deus abençoe a senhora e a sua família. Meu irmãozinho Leude Júnior, nosso cantor, né? Uma hora vai me encontrar, irmão Leide, para fazer uma cantação para o Senhor, né? Em nome de Jesus, amém? Então, voltando aqui à história, Elias estava fugindo da rainha Jezabel, né? Depois de matar 450 profetas de Baal, com toda a força do poder de Deus, de repente ele está fugindo da rainha Jezabel, e ele foge. E ele foi o quê? Ao deserto, caminho de um dia, foi sentado debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Os irmãos estão entendendo, eu estou fazendo algumas referências de pessoas que tiveram experiência no deserto. Tá? No deserto. Elias, o grande profeta, aquele homem de muita força, aquele homem que orou ao céu e de uma nuvem do tamanho da mão de um homem fez cair abundante chuva pelo poder de Deus. Então, aquele homem também teve a sua experiência no deserto. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 6, né? 4 a 6, né? Então, outro exemplo interessante, irmão, que nós vemos de pessoas que, assim como Moisés teve a sua experiência no deserto, foi João Batista, né? João Batista nasceu, né? E quando ele nasceu, ele foi viver no deserto, ele foi criado no deserto, né? Então, ele cresceu no deserto, se fortaleceu no deserto. Quando nós lemos lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 80, fala que ele cresceu e fortaleceu no deserto. Ô Gersley de Valadão Herculiane, minha filha amada, Deus te abençoe, tá bom? Tá? Já de vezes pode ser que passe algum nome e eu não cito aqui porque está passando rápido, tá? Que às vezes não dá tempo eu citar, né? Mas eu vou tentar a maneira do possível mandar um abraço para cada um dos meus amados irmãos que estão assistindo esta palavra tão maravilhosa. Vocês entenderam? Então diz Mateus capítulo 3, versículo 1: e naqueles dias apareceu João Batista pregando onde, irmão? No deserto. No deserto. Então você vê que tem uma correlação muito grande, né, desses homens de Deus com o deserto.
Vocês querem ver algo muito interessante? Olha que apareceu também importante, meu irmão Lupércio Reis Rocha, pessoa querida, que eu amo muito. A você, meu irmão, a irmã Euseni, Maria do Carmo, ao Pedro Fernandes, esse povo tão maravilhoso que faz parte da sua família. Abração para você em Conceição do Araguaia. Tá bom, amado? Deus te abençoe. Então, como eu estava falando, o próprio Jesus Cristo foi levado ao deserto. Quando nós lemos essa história lá em Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, conta essa história. Que quando Jesus saiu das águas do batismo, então ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E é interessante que nessa ida dele para o deserto, ele sofreu a tentação que nós conhecemos. Ele foi tentado, né, pelo inimigo, né, porque ele, tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome, porque ele era um ser humano. Ele era divino, mas era humano. Então ele teve fome depois de 40 dias sem comer, né? Então Satanás, né, o inimigo, tentou fazer com que Jesus, naquela oportunidade, usando a sua fraqueza humana de fome, ele tentou, né, que Jesus mudasse todo o propósito de Deus, né, e aceitasse as propostas do inimigo. Mas Jesus não aceitou. Jesus não aceitou a proposta do inimigo. E ele não se submeteu àquela condição de que o inimigo estava propondo. Primeira coisa que o inimigo usou com Jesus foi a mesma artimanha que ele usou com Eva, né? Atacar o Senhor pela sua necessidade de alimento. Então ele disse para o Senhor Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha só, irmão, que proposta. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava com muita fome. Satanás sabia disso. Mas Jesus disse: olha, como nós lemos lá em Deuteronômio agora há pouco, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Oh, maravilha! Que maravilha esta palavra. Então, queridos, Satanás utilizou de outra artimanha, né? Levou Jesus ao pináculo do templo, né? Para que, através da soberba, do pecado da soberba, disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos para te sustentar, para que não tropece em nenhuma pedra, né? Jesus também não aceitou. E por último ele levou Jesus aonde, né? Ao mais alto monte, mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: está escrito, somente a Deus adorará. Amém? Então, para os irmãos verem, né, que o deserto, né, foi local onde o próprio Jesus passou ali, né, um período de fortalecimento espiritual para iniciar o seu ministério, né? Vocês veem que naquela época os levitas, os sacerdotes, eles só começavam o seu ministério após 30 anos. E naquele dia, após Jesus ser batizado, ele então começou essa jornada no deserto, se fortalecendo espiritualmente como filho de Deus, para começar o seu ministério. Aquele tempo que ele passou na região de Israel, pregando a palavra, fazendo curas, fazendo milagres. Então também Jesus passou pelo deserto. Então você vê que homens famosos, né, homens importantes da história bíblica, tiveram essa experiência com o deserto. Paulo, grande evangelista,
né? O grande escritor cristão, diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz: em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Então, o Paulo sofreu, né? Experimentou tudo isso, né? Mas também ele passou por perigo no deserto. Boa noite, Lúcia Valadão, minha cunhada, que Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, a paz do Senhor para você também. Deus está falando aqui, glória a Deus. Amém. Então, irmão, o que é que nós vimos com isso? Que o deserto, né? O deserto foi utilizado, né? Foi utilizado desde os tempos mais remotos, né? E vários homens de Deus experimentou a passagem pelo deserto. Então nós começamos falando de Moisés, o grande Moisés, aquele que foi escolhido para resgatar o povo de Deus do Egito. Então, quando Deus, né, retirou o povo dele do Egito, né, o que ele disse? Êxodo capítulo 13, versículo 18: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, depois de passar todas aquelas pragas, né, depois de passar por todo aquele que nós conhecemos na história do Êxodo, então, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles foram conduzidos pelo deserto, porque, né, eles poderiam ir pela estrada real que passava pela terra dos filisteus, mas Deus preferiu mandar ele pelo deserto. E é importante nós sabermos, né? Todos nós sabemos essa história, né? Quando eles foram levados para o deserto, após poucos dias de viagem, eles chegaram, né, ao Mar Vermelho, ao deserto, Mar Vermelho, e se defrontaram com o mar. E ali então eles tiveram aquela grande experiência, onde o mar se abriu e eles passaram a terra seca, né? Eu vi um pastor falando ontem que a terra era seca de fazer poeira, né? É claro que isso é apenas uma referência, né? A Bíblia não fala sobre isso, fala apenas que eles passaram na terra seca, né? Então, quando eles passaram a terra seca, eles chegaram ao deserto de Sul. Aonde? No deserto, né? Então, o próprio Deus fala, né, que ele levou os filhos dele pelo deserto, porque eles, indo pela estrada dos filisteus, eles poderiam na estrada, né, se entreter com alguma coisa, com a guerra, com alguma coisa, e se desviar, né, desviar do propósito de Deus, que era levá-los à terra de Canaã, né? Então diz aí lá que nós temos capítulo 13 de Êxodo, versículo 18, diz: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, né? E no deserto eles experimentaram, eles tiveram várias experiências, né? No deserto eles tiveram a experiência de Moisés transformar as águas amargas em água doce. Milagres no deserto, né? No deserto eles experimentaram, né, o suprimento que Deus trouxe para eles, que foi o maná, o alimento, o pão, no deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 14 diz: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como uma geada sobre a terra, pão, maná. Então Deus alimentou o seu povo no deserto. Deus transformou águas amargas em águas doces no deserto, né? Continuemos. Então essa história, ela é muito rica, né? Muito rica. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Deuteronômio 1:31. Porque o propósito de Deus é levar o seu povo para a terra de Canaã, a terra prometida. Mas Deus os fez passar pelo deserto. E após caminhar vários dias, eles chegaram aonde? No deserto de Sinai. O deserto do Sinai,
também chegaram no deserto. E após eles passarem, irmão, muito tempo no deserto do Sinai, onde Moisés subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, eles saíram do deserto do Sinai e foram para o deserto de Parã. Então aquele povo tiveram 40 anos. Durante 40 anos eles viveram no deserto, né? No capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 2 diz: e te lembrarás, o povo de Israel, de todo o caminho, né? Nós lemos ele lá, nós começamos a palavra, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Amado, não são 40 meses, nem 40 dias, são 40 anos que Deus levou seu povo pelo deserto, que Deus o supriu com pão, Deus o supriu com água, Deus o supriu com carne, né? Deus fez com que a coluna de nuvem fizesse sombra para ele durante todo o dia, que a coluna de fogo, né, os esquentasse durante a noite. Como eu falei, que o deserto é lugar de frio extremo, então aquela coluna de fogo, né, ele funcionava como um aquecedor à noite para manter aquele povo aquecido. E durante o dia, no sol escaldante do deserto, a coluna de nuvem, né, funcionava como uma proteção contra o calor para aquele povo. Quanto que Deus é maravilhoso para com o seu povo, para com seus escolhidos, tá? Então diz a palavra de Deus que esse povo foi levado, né, durante 40 anos. E tem um versículo na Bíblia que nós lemos até há pouco, diz que durante 40 anos nunca se envelheceu a roupa sobre eles, nem inchou o seu pé. Já pensou, amado? 40 anos, a roupa não se envelheceu, o calçado não se envelheceu, todo dia era alimentado pelo maná do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então esta é uma palavra, irmão, que fala profundamente ao nosso coração, que reflete do amor que Deus tem para aquelas pessoas que Ele ama e aquelas pessoas também que amam ao Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Vamos continuar. Então, irmão, o que eu quis explicar para os irmãos, né? Que é no deserto onde ocorre o tratamento. Está chegando uma pessoa aqui, Ana Beatriz, a Bia. Olha só que maravilhoso. Deus te abençoe, né? A Bia, essa pessoazinha maravilhosa que nós amamos. Tá bom? Então, Deus sempre fez com que o homem fosse levado ao deserto, para que ali no deserto ele experimentasse uma transformação, uma renovação de vida. Então nós hoje, amados, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós também passamos por desertos, por dificuldade, né? Por situações extremas. E por que Deus permite isso? Para nos provar, para fazer com que nós voltemos para Ele. Porque às vezes, meus queridos, Deus, né, vê que nós não temos dado a atenção necessária para a sua palavra, para seus ensinamentos. Então Deus permite que nós vamos para o deserto, nós passemos pelo deserto, porque o deserto é lugar de aprendizagem. Só, meus amados, que deserto não é lugar para se habitar, é lugar para se passar. E toda vez que nós passamos no deserto, nós passamos. Depois o Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas, por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o nosso deserto, Deus nos resgata dele, assim como resgatou o seu povo do Egito. Amém? Deus nos tira do deserto e leva para o lugar de bonança. Glória a Jesus. Então o deserto também nos ensina algumas lições interessantes. A primeira lição que o povo de Israel aprendeu no deserto foi a depender de Deus. E a primeira grande lição que Deus quer que nós tenhamos nesses dias, irmão, estando no deserto ou não, que nós dependemos dele. Nós devemos depender de Deus em todas as coisas.
Devemos depender de Deus em todo o nosso pensamento, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos. Deus é absoluto, o governo de Deus não pode ser alterado, porque Deus é soberano. Amém? Glória a Jesus, né, Lúcia? Glória a Jesus. O poder de Deus é soberano, né? No deserto também, Deus nos faz capaz de meditar, de refletir, né? E no deserto também nós aprendemos a ter esperança. Aquele povo de Israel, os hebreus, eles caminharam 40 anos do deserto com a esperança de chegar à terra prometida. Onde é a sua terra prometida, meu irmão? Onde é a minha terra prometida? Onde eu quero chegar na minha vida? Onde você quer chegar? Então medite nisso. Onde é a sua terra prometida? Que Deus quer que você passe por situações às vezes extremas para chegar, né, à terra prometida. Então a coroa da justiça, como disse o apóstolo Paulo, está ao final nos esperando, mas nós temos que chegar à terra prometida. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, o deserto é um lugar de silêncio. Deus precisa de um lugar para falar conosco. Muitas vezes, amados, Deus não consegue falar conosco no dia a dia. Nós não temos tempo. As situações que nos envolvem, as circunstâncias em nossa volta, não permite que Deus fale conosco. Então, às vezes, permite que nós vá ao deserto, que nós enfrentemos o deserto de nossas vidas, às vezes situações, às vezes extremas, de dificuldade até, para que Ele possa falar conosco. Deus precisa de um lugar de silêncio para falar com você. Deus precisa da sua atenção. Olha, chegando aqui a Leide. Boa noite, minha amada. A Leide é da minha irmãzinha lá da igreja do pastor Zezinho, né? Minha sobrinha também. Deus abençoe, tá? Então, o deserto é um lugar de silêncio. Então, Deus precisa de um lugar onde Ele possa ter a nossa atenção. Veja que está escrito em Números capítulo 1, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação. No deserto. Então Deus precisa da nossa atenção. Porque, como eu falei há pouco, amado, às vezes o barulho da cidade, o ruído dos carros, o tintilhar das máquinas, as muitas conversações ao nosso redor, a inquietação do nosso pensamento não nos permite ouvir a voz de Deus. Então Deus é um lugar de silêncio para falar conosco. Amém? Então este lugar às vezes é um deserto na sua vida. Meu amigo Adelaí Lopes, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco esta noite, ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amém? Então, foi no deserto que Deus entregou a Moisés a maioria das orientações do povo de Israel. Por 4 vezes Moisés subiu no Monte Sinai para ouvir do Senhor. E foi ali no Monte Sinai, no deserto, que Deus entregou a ele as tábuas da lei. Amém? Glória a Deus, que maravilha, irmão. Então, deserto é um lugar de crescimento. Veja bem, como eu citei há pouco, Lucas capítulo 1, versículo 80 diz: João Batista crescia e se robustecia em espírito, e esteve aonde? Nos desertos. Sabe, amados, é importante. Em algumas ocasiões, Deus nos permite, nós experimentemos as circunstâncias do deserto para nos fortalecer, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos, andar na plenitude da sua vontade, do seu Espírito. Glória a Deus.
Amém. Então também, irmãos, né, eu vou estar pulando aqui, irmãos. Eu gostaria de fazer essa mensagem mais minuciosa, mas o tempo já está, né, andando. Que tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, né? Então, o deserto é lugar de preparação para a jornada da vida. Como eu falei há pouco, Deus nos leva ao deserto para que possa falar conosco, para que nós possamos ouvi-lo. Lugar de silêncio. E todas as vezes que nós temos uma jornada em nossas vidas, nós devemos nos preparar para ela. Aonde? Ouvindo de Deus. Deixar que Deus fale aos nossos corações. Deixar que Deus fale à nossa mente. Esqueçamos um pouco, né, as coisas que estão em nossa volta. Né? Esquecemos um pouco as coisas que nos tiram a atenção da palavra de Deus, da voz de Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Glória a Jesus, então. Então o deserto é um lugar de preparação para a jornada da vida. Veja bem, quando um presidente da república, né, vamos dar um exemplo, nosso presidente, ou qualquer presidente de outro país, vai fazer uma viagem, na frente, alguns dias na frente, vai uma comitiva. Essa comitiva vai preparar o lugar que o presidente vai dormir, onde ele vai passar, ver a segurança. Então o que aconteceu? Jesus, quando veio, também ele teve uma pessoa que veio na frente para preparar o caminho, né? Preparar o caminho. Quem foi essa pessoa que veio na frente para preparar o caminho para o Senhor Jesus? João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 4, na parte B, diz: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o deserto também é um lugar de preparação. João viveu no deserto e saiu do deserto para preparar o caminho que Jesus ia trilhar. Amém? Boa noite, meu irmão Charles da Silva. Deus te abençoe. Glória a Jesus por sua vida. Amém? A Ana Souza também está assistindo conosco esta noite. Deus te abençoe. Tá, irmãos? Alguns irmãos que eu posso passar aqui rapidinho e não citar o nome, me perdoe, tá? Mas é meu desejo, é meu prazer mandar um abraço para cada um de vocês esta noite. Tá bom? Né? Então, João Batista, né, ele teve um sentido espiritual muito importante nesta preparação do caminho que o Senhor ia trilhar em Israel. Né? Foi João Batista que batizou Jesus. Então, Deus colocou o João Batista no deserto para que ele pudesse preparar o caminho do Senhor. Então, nós vamos... eu vi hoje uma frase, esta frase, né, que diz que a pátria do cristão, a nossa pátria, ela é celestial. No sentido, o reino é uma realidade presente, mas no seu sentido mais pleno, aguarda um cumprimento para quando? Para o futuro. Então nós devemos estar com a nossa vida em preparação, né? E o filósofo Teilhard de Chardin, francês, ele disse uma frase interessante, abre aspas: não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, somos seres espirituais vivendo experiências humanas, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, nós passamos a viver pelo Espírito Santo. Glória a Deus, eu gostei muito dessa frase, né, desse filósofo, né? É também, amados, deserto é lugar de descanso. Aqui, então você vai dizer, mas como, irmão? Lugar de descanso da sequidão no calor extremo? Sim, o povo de Israel durante 40 anos viveram no deserto, também descansaram, né? Também passaram por situações de descanso. Jesus Cristo, né? Vamos ver, Marcos 6,31 diz: ao que Jesus lhes disse, vinde a sós, a parte para o lugar deserto e descansar um pouco. Então, o deserto também é lugar que nós precisamos, às vezes, descansar dos nossos afazeres, da nossa correria, né? Devemos um dia
separar a nossa vida para Deus, procurar um lugar de refúgio, onde nós possamos nos acomodar e falar com Deus. Separa um dia da sua vida para Deus, um retiro, né? Um momento que você possa, no monte, num vale, em qualquer um lugar, você achar o seu deserto e ali você procurar ter uma vida com Deus, uma experiência, um descanso das coisas canseiras do dia a dia, das circunstâncias terrenas, e passar a viver um dia diante do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, no silêncio, para que Deus fale ao seu coração. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de explanar muito mais a respeito, desse assunto tão importante, mas nós vamos estar parando por aqui. Então, eu deixo essa reflexão para você hoje. Qual é o seu deserto? Qual tem sido o deserto da sua vida? Qual? Todos nós passamos por desertos, por dificuldade, por situações extremas. E a tendência nossa, como humanos, é quando nós estamos em dificuldade, ao invés de nós louvar a Deus, você fala, como pastor que eu estou em dificuldade, vou louvar a Deus? Ah, sim, irmão, porque Deus fala contigo no deserto, é no momento de dificuldade. E às vezes é este momento de dificuldade que nós voltamos nossos olhos para Deus, que nós voltamos nossos ouvidos para Deus. Porque no momento fácil, da vitória, da glória, às vezes nós não temos tempo. Mas é no momento, às vezes da dificuldade, da extrema situação, que nós voltamos os nossos olhos para Deus. Que nós façamos o silêncio necessário para ouvir a voz do Senhor. Bem, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, muito obrigado, por você ter assistido conosco. Um outro dia nós vamos concluir esta palavra. Amém? E muita coisa maravilhosa que Deus quer falar aos nossos corações. Que Deus quer nos ensinar. E esse espaço que nós estamos criando, um momento com a palavra, é um momento para a gente estar refletindo, estar compartilhando a palavra de Deus, Eu e a pastora Seixas, nós vamos estar, falando do amor de Deus ao seu coração. Pode ter certeza. É um propósito nosso de semear a palavra de Deus. Então, quero agradecer a cada um, aqueles que eu falei o nome, aqueles que eu não falei o nome, me perdoe, porque passou algumas pessoas que não deu para falar, mas você é bem-vindo. Bem-vindo. Você é muito importante para a palavra de Deus. É com você que Deus quer falar esta noite. É com você que Deus falou esta noite. Então medite. Que espaço você tem dado para Deus falar com você? Onde é o seu deserto? Amém? Glória a Jesus. Então vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por esta palavra tão maravilhosa que falou aos nossos corações. E é importante dizer para você, amado, que o mais edificado com as palavras que nós estamos transmitindo tem sido eu, tem sido a pastora Seixas aqui, porque são palavras que edificam primeiro a nós, e com certeza edifica aos irmãos. Amém? Mandar meu abraço. Irmã Rosa está falando aqui, aleluia, glória a Deus, irmã Rosa? Amém, glória a Jesus. Deus abençoe a senhora. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, damos graças a Ti, Senhor, pela Tua santa palavra. Deus, porque Tu falou através do Teu Espírito Santo a nossas vidas. Deus amado, abençoe cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que compartilharam esta palavra esta noite. Abençoe, meu Deus, cada família, a família de cada um, meu Deus. Senhor, Deus, toca o coração deles. Toca o meu coração, Pai. Aí eu te dou graça e te louvo em nome de Jesus. Que
Que o Deus de Israel, o poderoso Senhor, esteja com cada um dos irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, né? A irmã Rosa, também estamos com muita saudade da senhora, de vocês aí, tá? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta, às 20 horas, se Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, nos permitir. Até lá, em nome de Jesus.